Plano de Estudo Tutorado Terceiro Ano Ensino Fundamental, Volume 2, 2021, Matemática. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 6 do PET Volume 2 de Matemática do terceiro ano. Tema: leitura e registro de medidas e intervalos de tempo em relógios analógicos e digitais. A apresentação: um pouco de história. Os primeiros seres humanos que sentiram a necessidade de medir o tempo usavam maneiras diferentes das usadas atualmente. Eles observavam, por exemplo, a posição do Sol, a oposição e o tamanho da sombra que uma vareta, chamada gnomon, fazia no chão. Observavam também as mudanças da Lua. Aos poucos, os seres humanos foram criando outros instrumentos para medir o tempo, como o relógio de areia, ampulheta, e o relógio de sol. Hoje, com novas tecnologias, temos diversos tipos de relógios e de calendários que informam a medida do tempo com precisão. Para saber mais, assista ao vídeo Medidas de Tempo, Horas, Minutos e Segundos. E aí tem o link. Atividades: medidas de tempo, horas e minutos. Nos relógios podemos observar as horas e os minutos. O ponteiro pequeno indica as horas, o ponteiro grande marca os minutos. No relógio ao lado são 2 horas e 30 minutos. São 2 horas e 30 minutos. Número 1. Observe o que Mário faz pela manhã e depois complete as frases. Mário acordou às 6 horas e 30 minutos. Tomou café da manhã às... Então, aqui nós temos o horário do café da manhã dele. Nós vamos completar. Chegou à escola às... Quantas horas e quantos minutos? Ó, observe o relógio. A primeira aula de Mário começou a... Quantas horas? Olha bem aqui. A hora e o minuto são unidades de medidas de tempo. Número 2. Observe o mostrador do relógio ao lado, como contamos os minutos. Verifique que cada espaço entre 2 tracinhos corresponde a 1 minuto. Sabendo que se trata do período antes do meio-dia, o relógio está marcando quantas horas e quantos minutos. 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem... Metade da hora tem quantos minutos? Após as 12 horas ou meio-dia, podemos dizer as horas de 2 modos diferentes. Então, aqui nós temos 13 horas ou 1 hora da tarde. Você pode falar 1 hora da tarde ou 13 horas. Depois, 19 horas e 10 minutos ou 7 horas e 10 minutos da noite. 23 horas e 50 minutos ou 11 horas e 50 minutos da noite. Durante um dia, o ponteiro das horas dá 2 voltas completas no relógio. Um dia tem 24 horas. A que horas corresponde o meio-dia e a meia-noite? Número 3. Veja algumas atividades de Ana durante o período da manhã e complete as fases do horário de cada atividade. Então, são quantas horas da manhã? São horas e quantos minutos da manhã? Observe o relógio para poder marcar corretamente. São horas e quantos minutos de manhã? Olha aqui. São horas e quantos minutos da manhã? O outro relógio. Estamos vendo os horários da Ana aí. São quantas horas e quantos minutos de manhã? Aqui. São quantas horas e quantos minutos de manhã. Então, você vai observar as imagens para marcar corretamente. Então, o Mário acordou às 6 horas e 30, às 6 horas e 30 minutos, e ele tomou café às 7 horas da manhã. Então, você vai colocar aqui 7. Depois, ele chegou à escola às 7 horas e 30 minutos. Ó, o horário aqui, ó, 7 horas e 30 minutos. A primeira aula de Mário começou às 8 horas. Então, 8 horas da manhã começou a primeira aula de Mário. Depois a gente tem aí o relógio. E aqui está falando, ó, sabendo que se trata do ponteiro do período antes do meio-dia, o relógio está marcando, então foi antes do meio-dia. Então, está marcando 3 horas, ó, não chegou no 4 ainda, 3 horas e 40 minutos. Por que falou período antes do meio-dia? Porque se fosse depois do meio-dia, nós iríamos falar 15 horas e 40 minutos, seria a tarde. E aqui foi na parte foi madrugada, né? 3 horas e 40 minutos. Depois, 1 hora tem 60 minutos.
Meia hora tem 30 minutos. Então, a metade de uma hora, 30 minutos. Então, meia hora. Metade da hora tem 15 minutos. Então, a metade da hora, 30 minutos. Então, essa metade, 15. Aí nós temos aqui, após as 12 horas ou meio-dia, podemos dizer as horas de dois modos diferentes. Então, 13 horas ou 1 hora da tarde, 19 horas e 10 minutos ou 7 horas e 10 minutos da noite, 23 horas e 50 minutos ou 11 horas e 50 minutos da noite. Então, aqui a gente vai completar. Ó. A que horas, nós vamos responder que horas corresponde ao meio-dia e à meia-noite. Então, ao meio-dia é a mesma coisa que 12 horas ou meio-dia. E à noite, meia-noite ou 24 horas. Depois nós temos o horário da Ana, algumas atividades que a Ana faz durante o período da manhã. Então, aqui, ó, 6 horas da manhã, ó, o relógio está marcando 6 horas da manhã. Depois, 6 horas e 15 minutos. É a atividade dela, ela agora está tomando café. Depois, 7 horas e 20. Aqui, ó, 7 horas e 20 minutos da manhã. O que ela está fazendo? Você vai olhar, está fazendo alguma atividade? Alguma coisa, atividade escolar? Depois, 9 horas e 25 da manhã. O que ela está fazendo? Está fazendo exercício. Depois, 9 horas e 30 minutos da manhã. 9h30, ó, 9 horas e 30 minutos. Então, ela está tomando banho. Depois, 10 horas e 40 minutos, ela está assistindo televisão. E aqui nós temos uma mensagem. Querida criança, chegamos ao final de mais um bloco de atividades de matemática. Acreditamos que você estudou muito e fez grandes descobertas para a sua aprendizagem. Esperamos que tenha aproveitado bastante esses momentos de estudo. Sua participação nas atividades sempre nos deixa muito felizes. Estamos todos com muita vontade de voltar para a escola. Tudo isso vai passar e estaremos juntos novamente. Até lá, cuide-se e fique bem. Até breve. Então, aqui a gente encerra a semana 6 do PET, volume 2 de matemática do terceiro ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até lá!